Olá! Hoje vamos fazer uma análise profunda de um nome que todo mundo conhece, mas talvez não entenda a fundo, né? O JP Morgan Chase Co. Temos em mãos um material bem rico, incluindo o relatório anual 10K de 2024 e também os comentários da liderança, como a famosa carta do CEO Jamie Dimon. Nossa missão aqui é funcionar como uma dupla de analistas financeiros experientes com aquele selo CFA no currículo, sabe? Vamos destrinchar como essa mega empresa opera. O que eles fazem exatamente para ganhar dinheiro, quais os desafios, o que esperar do futuro. Basicamente, um check-up completo nos fundamentos da empresa. Exatamente. Vamos olhar para o JPMC com essa lente analítica. Começamos pelo básico. O modelo de negócios, um pouco da história para dar contexto. Depois mergulhamos nos números, a saúde financeira, os riscos que não dá para ignorar e as perspectivas de crescimento. A ideia é ir além do jargão, trazendo clareza e exemplos, como se estivéssemos fazendo um verdadeiro diagnóstico da empresa, sabe? Usando os relatórios para entender a história por trás dos números. Perfeito, então vamos começar esse check-up. Para início de conversa, o que é o JPMC? Certamente é bem mais complexo do que só aquele banco Chase que se vê nas ruas dos Estados Unidos, né? Com certeza, o JPMC é o que chamamos de uma holding financeira, uma FHC e também uma holding bancária, BHC. Simplificando, é uma empresa-mãe que controla várias outras empresas financeiras, incluindo bancos. E não é qualquer holding, é uma líder global. Justamente por ser tão grande e importante para o sistema financeiro mundial, o que chamamos de sistemicamente importante, ela opera sob um olhar muito atento de reguladores, especialmente o Federal Reserve nos Estados Unidos, mas também em todos os outros países onde tem negócios. É uma máquina gigantesca e super regulada. Uma máquina. Gostei da analogia. Se divide em algumas áreas principais. Primeiro tem o Consumer and Community Banking, o CCB. Esse é o banco do dia a dia, a cara mais conhecida por público geral, principalmente nos Estados Unidos. Inclui conta corrente, poupança, os cartões de crédito da marca Chase, onde são líderes, né? Financiamento de casa, de carro. E também a parte de gestão de patrimônio para clientes de varejo, o JP Morgan Wealth Management. Em 2024, eles atendiam mais de 84 milhões de consumidores e 7 milhões de pequenas empresas. É um volume impressionante. 84 milhões de clientes. Uau. É muita gente. Depois vem o Commercial and Investment Bank, o CIB. Esse aqui é um motor global, o lado mais Wall Street da firma, digamos. Atende às gigantes corporativas, investidores institucionais, outros bancos, governos. É onde rolam os grandes negócios. Oferecem assessoria para fusões e aquisições, M&A, ajudam empresas a levantar dinheiro emitindo ações ou dívidas. Nisso, as fontes dizem que são o número 1 global. E também serviços de banco comercial, tesouraria, pagamentos globais, operações de compra e venda de ativos nos mercados financeiros e custódia de títulos. Então, o CIB é basicamente o banco dos grandões, né? Lidando com as maiores empresas e os grandes fluxos de dinheiro globais. É onde a marca JP Morgan, talvez mais do que a Chase, realmente tem peso. Exato, você pegou o ponto. Embora a marca Chase seja forte no varejo, a JP Morgan é a grife no mundo corporativo e de investimentos. Continuando, a terceira área é a Asset and Wealth Management, AWM. Aqui, o foco é gerenciar fortunas. Eles administram trilhões de dólares para clientes institucionais, tipo fundos de pensão, e pessoas físicas com muito dinheiro, o Private Banking. Oferecem gestão de investimentos em tudo que é tipo de ativo, renda fixa, ações, alternativos, além de serviços de custódia. Os números são, de cair o queixo. 4 trilhões de dólares em ativos sob gestão, AUM, e quase 6 trilhões em ativos totais de clientes em 2024. 4 trilhões sob gestão. Impressionante. E por último, tem a área Corporate. Pense nela como o centro de controle da nave-mãe. Gerencia o capital da própria empresa,
a liquidez, o dinheiro disponível para usar, o financiamento e os riscos estruturais do balanço. Inclui áreas importantes como o Chief Investment Officer, o CIO, e a tesouraria. Uau! É um verdadeiro ecossistema financeiro. E como toda essa máquina se traduz em dinheiro no caixa? De onde vêm as principais fontes de receita que aparecem nos relatórios? A grana vem basicamente de 2 jeitos principais, bem detalhados no 10K. O primeiro é a receita de juros líquida, o Net Interest Income, ou NII. Esse é o ganha-pão clássico do banco, né? Sabe a diferença entre a taxa de juros que o banco cobra para emprestar dinheiro e a taxa que ele paga para captar dinheiro, nos depósitos, por exemplo? Essa diferença é o NI. É como um comerciante que compra um produto por 10 e vende por 15. O NI é o lucro bruto dessa intermediação financeira. Em 2024, essa receita foi de 92,6 bilhões de dólares. 92 bilhões só de NI? Ok. E a outra fonte? A outra é a receita não juros, o Non-Interest Revenue, NIR. Aqui entra uma cesta bem variada de coisas. São as taxas cobradas por serviços, assessoria em M&A, taxas pela gestão dos ativos lá no AWM, comissões, taxas dos cartões de crédito, ganhos ou perdas com negociação de ativos financeiros, taxas por serviços em contas e empréstimos. Enfim, tudo que não vem diretamente da diferença dos juros. Em 2024, o NIR foi de 85 bilhões de dólares. Interessante que as duas fontes de receita NI e NIR são quase do mesmo tamanho. Isso é comum em bancos desse porte? Ou é uma característica específica do JPMC que o torna, talvez, mais resiliente a mudanças nas taxas de juros, por exemplo? Excelente observação. Ter essa diversificação com o NIR quase tão grande quanto o NIR é sim uma característica importante e desejável para bancos grandes. Torna a receita total menos dependente das flutuações das taxas de juros, né? Se os juros caem muito e apertam o NIR, as taxas de serviços, o NIR, podem ajudar a compensar e vice-versa. No caso do JP Morgan, essa robustez do NIR reflete a força deles em áreas como o banco de investimento e gestão de ativos, que geram muitas taxas. Isso dá uma estabilidade maior para os resultados. Faz todo sentido. E falando em trajetória, a marca JP Morgan carrega um peso histórico enorme. Vem lá do século XIX. Sim, a história é longa, mas a empresa que vemos hoje foi muito moldada por uma fusão-chave no início dos anos 2000, a do JP Morgan Chase com o Bank One. E uma curiosidade, o atual CEO, Jamie Dimon, que está lá há tanto tempo e é uma figura central, veio do Bank One, não do JP Morgan original. Isso diz muito sobre a cultura que ele ajudou a construir. Ah, interessante isso, não sabia. Olhando para os eventos recentes destacados nos relatórios, um bem relevante foi a aquisição do First Republic Bank em maio de 2023. O First Republic quebrou, né? E o JPMC comprou boa parte dos ativos e assumiu passivos. Isso teve um impacto notável nos resultados de 2023 e 2024, algo que os relatórios chamam de timing impact. Outro ponto importante foi o anúncio em janeiro de 2025 da futura aposentadoria do Daniel Pinto, que era presidente e CEO, e a nomeação da Jennifer Pipezek como nova CEO. Isso mostra um planejamento de sucessão bem claro no topo da hierarquia. Sim, essa movimentação na cúpula é sempre algo para ficar de olho. E o Jamie Dimon que você mencionou é quase uma lenda. Pela carta aos acionistas e outros materiais, qual é a filosofia que ele tenta imprimir na empresa? Dimon, especialmente na sua carta anual, que é sempre muito lida, bate muito em algumas teclas, sabe? Disciplina financeira rigorosa, tipo, não gastar à toa, investimento pesado e contínuo em tecnologia e inovação, desenvolver o pessoal de casa, foco total no cliente e na comunidade onde atuam, e o principal mantra dele, manter um Fortress Balance Sheet, ou seja, um balanço patrimonial forte como uma fortaleza, pronto para aguentar qualquer tempestade. Fortress Balance Sheet. Ele realmente enfatiza isso? Muito. Ele também vive alertando contra os
pecados corporativos, complacência, arrogância, burocracia excessiva, os exemplos históricos como Bear Stearns, Lehman Brothers e até o mais recente Silicon Valley Bank, para dizer, olha o que acontece se a gente baixar a guarda. Essa ênfase no Fortress Balance Sheet não é só um slogan, né? É a resposta direta às lições dolorosas de crises passadas como a de 2008 e a complexidade dos riscos que eles enfrentam. É a base sobre a qual ele acredita que a inovação, outro pilar dele, pode ser construída sem colocar a casa abaixo. E ele não fica só no micro, discute muito o papel das políticas públicas e a posição dos Estados Unidos no mundo. Entendido. Essa base filosófica é importante. Mas na prática, como isso se reflete nos números? Voltando ao nosso check-up financeiro, a empresa está dando lucro? Sim, e muito. Os números do 10K de 2024 são bem fortes. O lucro líquido, o net income, foi de 58,5 bilhões de dólares. Para ter uma ideia da evolução, isso é bem acima dos 49,6 bilhões de 2023 e dos 37,7 bilhões de 2022. Um salto considerável. Bastante. A receita total líquida, Total Net Revenue, bateu 177,6 bilhões em 2024. E uma métrica que nós analistas olhamos com lupa é o retorno sobre o patrimônio líquido tangível, o tal do ROTCE. Basicamente, mede quanto a empresa gera de lucro sobre o capital mais real investido no negócio. E o ROTCE do JP Morgan tem sido robusto. No segmento de varejo, o CCB, por exemplo, a meta deles é 25% ao longo do ciclo econômico. E em 2024, entregaram 32%. Acima da meta, então. Sim. Só um parêntese importante sobre 2024, teve um ganho não recorrente de 7,9 bilhões por causa de um investimento em ações da Visa. Por outro lado, eles doaram 1 bilhão dessas mesmas ações para a Fundação JP Morgan Chase. Além disso, como falamos, a aquisição do First Republic influenciou os números, aparecendo por 12 meses em 2024 contra só 8 meses em 2023, o que afeta um pouco a comparação direta entre os anos, tá? Ok. A receita e o lucro mostram um motor potente. Mas e o chassi? A estrutura que sustenta tudo isso? Como está o balanço patrimonial, a tal fortaleza que o Dimon menciona? O balanço é um colosso. 4 trilhões de dólares em ativos totais no fim de 2024. 4 trilhões. É difícil até de visualizar. Desse lado dos ativos, o grosso são empréstimos de vários tipos, 1,35 trilhão que eles mantêm na carteira, um portfólio gigante de títulos de investimento, 678 bilhões só na área de Treasury CIO, a maior parte de alta qualidade. E, claro, caixa e depósitos em outros bancos. Do lado dos passivos, a maior fonte de recursos são os depósitos dos clientes. São 2,4 trilhões, é o dinheiro que pessoas e empresas deixam no banco. Isso é complementado por dívida de longo prazo, uns 300 bilhões, e outros passivos, como acordos de recompra, os repos. E o patrimônio líquido é o capital dos acionistas, a primeira linha de defesa para absorver perdas. E esse patrimônio líquido tangível médio vem crescendo consistentemente a uma taxa média de 9% ao ano desde 2005, segundo a carta do CEO. Crescimento consistente do capital. Isso é bom. Muito bom. Agora, para medir a força dessa fortaleza, olhemos os índices de capital regulatório. O principal é o CET1 Ratio, Common Equity Tier 1. Pense nisso como o colete à prova de balas do banco. O regulador exige um colete básico, no caso do JP Morgan, o requisito era 12,3% em 2024, mas eles estavam usando um colete reforçado, com um índice de 15,7%. Bem acima do mínimo exigido. Exato. Isso dá mais segurança, mostra que eles têm capital de sobra para cumprir as regras e aguentar choques. Por outro lado, ter capital demais também pode pesar um pouco na rentabilidade e na agilidade, né? Mas, sem dúvidas, sustenta a imagem da fortaleza. Entendi. E essa máquina toda gera caixa. O que eles fazem com o dinheiro que entra?
Sim, gera bastante caixa. Em 2024, as atividades de financiamento trouxeram caixa, refletindo a captação de depósitos e emissão de dívidas. Uma parte importante desse caixa volta para os acionistas. O relatório mostra que, em 2024, o JPMC recomprou 18,8 bilhões de dólares das suas próprias ações no mercado. 18 bilhões em recompras? E pagou 14,8 bilhões em dividendos. A recompra de ações é uma forma flexível de retornar capital que eles ajustam dependendo das condições do mercado e das necessidades de capital do banco. Falando em financiamento e o endividamento. Além dos depósitos, como é o perfil da dívida que eles emitem no mercado? A dívida de longo prazo, long-term debt, estava na faixa dos 300 bilhões no fim de 2024. Eles emitem essa dívida em várias moedas, com juros fixos ou variáveis. O ponto crucial aqui é que o JPMC tem ratings de crédito muito bons, das principais agências, tipo A1 na Moody's, A na S&P, AA- na Fitch para holding em dezembro de 2024. Ratings forte significa um custo de captação menor, certo? Exatamente. Rating alto significa confiança do mercado, o que permite que eles peguem dinheiro emprestado pagando juros mais baixos. E tem um detalhe técnico importante. Existem regras que exigem que bancos como o JPMC mantenham um certo nível dessa dívida de longo prazo, chamada de Eligible LTD. Para que serve isso? Para garantir que, numa crise extrema, a holding, a empresa-mãe, tenha recursos próprios para absorver perdas e, se necessário, recapitalizar as subsidiárias operacionais, os bancos, etc. Isso protege os depositantes e ajuda a evitar um colapso sistêmico. É mais um pilar da segurança do sistema. Ok, o check-up mostra números fortes, uma estrutura sólida. Mas um gigante global como esse deve ter um monte de riscos na cola, né? Quais são as principais preocupações que aparecem nos relatórios? São muitos, e eles estão interligados. O próprio relatório da SK tem uma seção enorme só sobre isso. Mas podemos agrupar nos principais. Primeiro, o risco de crédito. O risco básico de o cliente não pagar o empréstimo. Isso vale tanto para o varejo, casa, cartão, carro, quanto para o atacado, empresas. Eles se preparam para isso com a provisão para perdas de crédito, que foi de 10,7 bilhões em 2024. É o dinheiro que eles separam imaginando que não vão receber. Eles monitoram isso com várias métricas, como inadimplência, e tem também o risco de crédito em derivativos. Mas eles mitigam isso exigindo garantias, o colateral. O risco de calote, basicamente. Isso. Segundo, risco de mercado. A possibilidade de perder dinheiro com a variação de preços no mercado, taxas de juros, câmbio, ações, commodities. Eles usam modelos como o VaR, Value at Risk, para tentar medir isso e analisam a sensibilidade dos lucros a mudanças nos juros. Também monitoram o risco país. As maiores exposições fora dos Estados Unidos em 2024 eram Alemanha, Reino Unido, Japão e França. Flutuações de mercado sempre presentes. Sempre. Terceiro, risco operacional. Aqui entra tudo o que pode dar errado nos processos internos com pessoas, sistemas ou por causa de eventos externos. Um pedaço gigante disso hoje é cybersecurity. É uma ameaça constante e que só cresce. O JPMC investe uma fortuna nisso, tem centros de operação 24/7, faz testes o tempo todo. A regulação aqui também está apertando. Cyberataques são uma preocupação enorme para qualquer empresa hoje. Imagina para um banco desse tamanho. Com certeza. Dentro do operacional, tem também o risco legal e de conduta. Processos judiciais são parte do jogo para um banco desse tamanho. Eles enfrentam ações por práticas passadas, como manipulação da taxa Libor, ações de acionistas, etc. Tem reservas para isso, gastaram 740 milhões com despesas legais em 2024, mas o resultado é sempre incerto. E tem o risco de não cumprir alguma lei, tipo anticorrupção, regras de remuneração. Um campo minado legal e de conformidade, então. É bem por aí. Quarto, o risco regulatório. É enorme. Eles são supervisionados por uma sopa de letrinhas de agências nos Estados Unidos e no mundo. E as regras estão sempre mudando e ficando mais duras, especialmente para bancos gigantes como eles, que são considerados GSIBs,
bancos globalmente sistemicamente importantes. GSIB. Isso implica mais exigências, né? Exatamente. Na prática, isso significa que uma quebra do JP Morgan poderia causar um efeito dominó devastador na economia mundial. Por isso, a nota de corte para eles em termos de exigência de capital, testes de estresse e o CCAR é muito mais alta. O próprio Jamie Dimon vive criticando a complexidade e o possível efeito negativo de novas regras que estão sendo propostas, o tal do Basel III Endgame. Ele diz que podem encarecer o crédito e prejudicar a economia. E ainda tem a concorrência das fintechs, que às vezes operam com regras mais leves. É um desafio. Parece mesmo um campo minado regulatório. Incertezas geopolíticas, guerras, tensões comerciais, medo de desaceleração econômica global, mudanças no jeito como as pessoas consomem serviços financeiros, risco para a reputação da marca, por exemplo, com questões ESG, a capacidade de gerenciar bem o capital e a liquidez numa crise, a concorrência que não dá trégua, a dependência cada vez maior de tecnologia e o desafio de fazer a inteligência artificial funcionar bem, e a briga para atrair e manter os melhores talentos. É um cenário bem complexo mesmo. Ufa! Com tantos desafios mapeados nesse check-up, qual é o plano de tratamento? Como o JP Morgan planeja continuar crescendo e navegando nesse ambiente complicado? A estratégia principal, repetida à exaustão por Dimon, é o crescimento orgânico, ou seja, crescer com as próprias pernas, expandindo o que já fazem, em vez de depender só de grandes aquisições. Eles acham que esse é o melhor caminho para criar valor no longo prazo. Isso se desdobra em algumas frentes. Primeiro, expansão. Contratar mais gente, mais banqueiros, abrir mais agências, inclusive fora dos Estados Unidos, como no Quênia e Costa do Marfim, lançar novos produtos e usar mais tecnologia em todas as áreas. O foco é em setores que eles consideram chave: saúde, tecnologia, infraestrutura e empresas de médio porte, o middle market. Crescer de dentro para fora. Isso. Segundo, tecnologia e dados. O investimento aqui é brutal. Só no CBIB foram quase 16 bilhões de dólares em tecnologia em 2024. O foco é total em dados e principalmente inteligência artificial, IA. Ele já tem mais de 175 projetos de IA rodando só no CBIB. Na área de gestão de fortunas, AWM, estão usando ferramentas de IA para ajudar os assessores a serem mais produtivos e darem melhores conselhos para os clientes. Essa aposta massiva em IA é fascinante, mas levanta uma questão. Como eles garantem que essa tecnologia realmente melhora a experiência do cliente e não cria apenas uma eficiência fria, especialmente em áreas como o wealth management, que dependem tanto do relacionamento pessoal? É o grande desafio, né? A promessa é que a IA vai liberar o tempo dos assessores para que eles foquem justamente no relacionamento e em conselhos mais sofisticados, enquanto a máquina cuida das tarefas mais rotineiras e da análise inicial de dados. Mas encontrar esse equilíbrio é delicado. Se a tecnologia for mal implementada ou parecer impessoal demais, pode sim afastar clientes, especialmente os de altíssima renda, que esperam um toque humano exclusivo. É uma corda bamba que eles precisam atravessar. Uma corda bamba. Boa definição. Continuando a estratégia. Terceiro, relacionamento com o cliente. A ideia é fazer mais negócios com os clientes que já têm, o famoso cross-selling, melhorar a experiência digital. Eles se gabam de ser #1 em experiência digital de wealth management, segundo a J.D. Power, e brigar para continuar relevante na batalha dos pagamentos, onde tem muita fintech nova entrando. O lançamento da Chase Media Solutions, uma plataforma de mídia digital, também entra nessa linha de tentar usar os dados dos clientes de novas formas. Usar os dados de forma inteligente. Exato. Quarto, inteligência estratégica. Usam o JP Morgan Chase Institute e o Policy Center, que analisam dados anonimizados dos próprios clientes para gerar estudos sobre a economia real e tentar influenciar políticas públicas com base nesses dados. E quinto, investimento comunitário. Estão tentando replicar em outras cidades o modelo de investimento que fizeram em Detroit,
buscando impacto social e, ao mesmo tempo, novas oportunidades de negócio. Falando no Jaymon, ele sempre tem opiniões fortes. Além das críticas à regulação, o que mais ele sinaliza sobre o caminho a seguir? Especialmente com todas essas incertezas que você mencionou. Apesar de apontar riscos como tarifas comerciais, ele se mostra confiante na resiliência da economia americana e, claro, na capacidade do JPMC de superar os desafios. Internamente, na carta dele, ele gasta um bom tempo falando sobre lições de liderança, a importância de evitar a complacência a todo custo, de ter disciplina, de fazer análises honestas. Ele usa a expressão olhar o bom, o ruim e o feio, de colaborar entre as áreas e algo crucial, de aprender com os erros. Ele até admite publicamente alguns erros que cometeu, como ter demorado para abraçar a tecnologia de nuvem ou ter errado em decisões sobre pessoas. Admitir erros publicamente não é tão comum nesse nível. Não mesmo. Isso mostra uma tentativa de criar uma cultura de aprendizado e reforça o investimento nas pessoas e em modernizar o ambiente de trabalho, com novos escritórios e reformas. Então, fechando o nosso check-up baseado nas fontes, o JP Morgan Chase se apresenta como uma potência financeira global, muito lucrativa, supercapitalizada, líder em vários mercados. A grande aposta para o futuro parece ser em tecnologia, especialmente IA, e no crescimento orgânico, aprofundando o relacionamento com quem já é cliente. É isso. Exatamente. É um retrato de força e escala. Mas, como vimos, essa mesma escala e a complexidade do negócio trazem uma bagagem enorme de riscos regulatórios, de mercado, cibernéticos, legais, de crédito. Gerenciar tudo isso num mundo cheio de incertezas geopolíticas e econômicas é a tarefa mais crítica. A capacidade deles de continuar inovando e se adaptando rápido, sem cair naquela complacência que o próprio CEO tanto teme, é o que vai definir se eles continuam no topo. Isso deixa uma questão interessante no ar, não é? Como um gigante desse tamanho, com raízes tão fincadas no sistema financeiro tradicional, consegue ter agilidade para competir e ganhar na era da inteligência artificial e das fintechs super rápidas? E, ao mesmo tempo, ter que carregar o peso de navegar num oceano de regras cada vez mais complexas e pressões de todos os lados. Essa é, de fato, a pergunta de trilhões de dólares. Acompanhar como eles vão equilibrar essa equação, manter a fortaleza e, ao mesmo tempo, ser ágil e inovador será fascinante nos próximos anos. É um desafio constante de gestão, estratégia e, principalmente, execução no dia a dia. Não tem resposta fácil para isso. Com certeza. Bom, isso conclui nossa análise detalhada do JP Morgan Chase usando as informações que recebemos. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a entender melhor essa peça tão importante no xadrez financeiro global. Até a próxima!